Vamos que vamos. Continuando o tema, revendo alguns conceitos, introduzindo outros, para que a gente possa dar continuidade, à matéria. Então vamos ver o conceito de cromossomo. O cromossomo é uma estrutura formada por DNA mais proteínas, a gente já tinha visto anteriormente. Os cromossomos homólogos são aqueles que são semelhantes em estrutura e função, que você recebe um do pai e um da mãe para formar o par, do cariótipo. Gene. Gene é uma porção de DNA que codifica um RNA funcional, Como a gente já tinha visto antes, tinha outra definição que falava de proteína, que codificava uma proteína, mas agora a gente sabe que codificando só o RNA funcional já é considerado gene. Locus. Locus é o local do cromossomo onde esse gene se encontra. Como a gente viu, a gente recebe um par de cromossomos, Um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Então, esses cromossomos também possuem seus genes, que são semelhantes, não que sejam iguais. Eles podem desempenhar a mesma função, mas de maneira diferente, com características diferentes. Os genes, com as mesmas características, o que expressam proteínas semelhantes, contidas nos cromossomos homólogos, são conhecidos como genes alelos. Eles possuem a mesma função e se expressam de maneira variável. Pode ser idêntico ou não. Partindo desse ponto, a gente pode ampliar os conceitos e falar de dominância e recessividade. Um gene dominante é aquele que consegue se expressar sem precisar do gene alelo. Beleza? O gene dominante ele consegue se expressar sem necessidade do outro gene. Já o gene recessivo ele só consegue se expressar na ausência do gene dominante. Graficamente, eles são representados o gene dominante com a letra maiúscula, geralmente um A maiúsculo, e o gene recessivo com uma letra minúscula, geralmente o A minúsculo. Beleza, então. Suponhamos que você tem os cromossomos homólogos, do seu pai e da sua mãe. Se os genes forem idênticos, se considera homozigóticos. Ou seja, se for azão, azão ou azinho e azinho. Já se os genes contidos nos seus cromossomos homólogos do pai e da mãe forem diferentes, são considerados heterozigóticos, ou seja, o azão e o azinho. Então, esses genes contêm uma informação. Essa informação, que vai codificar uma proteína, é conhecida como genótipo. Quando a gente fala de genótipo, a gente pode falar do genótipo em geral, ou seja, toda a informação contida no genoma, ou a gente pode falar do genótipo específico de um gene, beleza? Aí vem o outro conceito que é fenótipo. O que seria o fenótipo? O fenótipo nada mais é do que a manifestação visível e detectável do genótipo. Então é como você consegue ver e perceber as informações contidas nos genes. Então, genótipo é a informação contida no gene e o fenótipo é como essa informação é manifestada de maneira objetiva, beleza? Como seria isso na prática? Então a gente vê aí a característica do olho, que é a mais simples de se citar, olho escuro ou olho claro, O olho escuro tem caráter dominante, Então o genótipo dele seria azão, azão ou azão, azinho. Qualquer um genótipo desse tipo vai se manifestar com o fenótipo de olho escuro. Já o genótipo do olho claro é o azinho, azinho, que vai se manifestar, logicamente, com o fenótipo de olho claro. Beleza? Joia. Até agora a gente falou de cromossomos homólogos. Mas normalmente é uma possibilidade em que os cromossomos, mesmo no cruzamento normal de gametas, não sejam homólogos. Por quê? Porque os cromossomos homólogos devem ter as mesmas características estruturais e funcionais, ok?
Só que há uma possibilidade no cruzamento normal em que isso não acontece. Quando que é? Quando há a concepção de um ser do sexo masculino. Por quê? Porque aí os cromossomos não serão iguais. Você pode perceber que o cromossomo X, ele é maior, ele tem um braço a mais. O cromossomo Y é conhecido como acrocêntrico, ele quase que não tem o braço de cima. Portanto, há situações em que o gene contido no cromossomo X vai prevalecer, né? Inclusive em doenças. Porque não há gene registrado ainda no cromossomo Y. O único gene conhecido do cromossomo Y é da orelha peluda que tem os homens. Já o cromossomo X possui vários, inclusive os relacionados com fatores da coagulação, como é o 8 e o 9, certo? Então, qualquer mutação que aconteça nesse cromossomo, num ser do sexo masculino, terá probabilidade de expressar muito maior. Então, o tema do vídeo é doenças genéticas, né? Aí está um aperitivo. As doenças genéticas são classificadas se elas alteram apenas um gene ou se elas alteram o cromossomo, sendo na sua estrutura ou número. Agora a gente vai falar das doenças que são monogênicas ou transtornos mendelianos. O padrão de herança ou de transmissão desses transtornos mendelianos, eles seguem a mesma lógica dos genes normais. Então eles podem ser dominantes, quando é necessário apenas um gene, recessivo, quando há ausência de um gene dominante, ou ligado ao cromossomo X. Antes de começar a falar de cada padrão de transmissão de distúrbios genéticos, é preciso a gente diferenciar dois termos que são confusos. O primeiro é o termo hereditário e o outro é o termo congênito. Os distúrbios que são hereditários, eles originam-se de um dos progenitores, eles são transmitidos por gametas ao longo de gerações e são familiares, portanto. Já o congênito implica simplesmente que está presente no nascimento. Nem todas as doenças congênitas são genéticas. Podem ser adquiridas, por exemplo, com a sífilis congênita. Nem todas as doenças genéticas são congênitas. Elas se manifestam desde o nascimento, como é o exemplo da doença de Huntington, que acontece a expressão depois dos 40 a 50 anos de idade. Beleza? Então, hereditário, quando é passado dos progenitores, já pelos gametas, ao longo de gerações, e congênitos, apenas quando estão presentes no nascimento. Bom, anomalias genéticas são muitas, né? Elas afetam a estrutura, a função das proteínas. Com isso, ela atrapalha o equilíbrio dentro da célula e o equilíbrio do corpo, podendo causar doenças. A maioria dessas anomalias são mutações, mas há casos em que o gene não está mutado. São as mudanças epigenéticas, quando há uma modulação, uma alteração na expressão do gene e da proteína, na sequência, sem alteração da estrutura. Você entende? Não há alteração na estrutura, há uma alteração da modulação da expressão do gene e da proteína, né? Essas são as mudanças epigenéticas. Mas voltando para as mutações ou distúrbios mendelianos, né? São doenças causadas por alteração em um só gene, né? Elas seguem 3 padrões de hereditariedade. Ela pode ser autossômica dominante, autossômica recessiva, ou seja, estão ligados com os genes nos cromossomos autossômicos, ou pode estar ligada ao cromossomo X. É importante ressaltar que a mutação em um só gene pode causar vários efeitos fenotípicos, como é no síndrome de Marfan, né? Uma mutação em vários loci pode produzir um mesmo traço, como na rinite pigmentosa. É importante ressaltar também que o uso da triagem gênica pré-natal em populações de alto risco reduziu a incidência de determinados distúrbios genéticos, né? A gente vai ver em outro vídeo falando de aconselhamento genético. Agora a gente vai ver, no geral, os padrões de transmissão das doenças monogênicas.
Então vamos começar pelo começo. Distúrbios de herança autossômica dominante manifestam no estado heterozigoto, ou seja, você precisa apenas de um alelo para que se dê a expressão. Pelo menos um dos progenitores, ou o pai ou a mãe, geralmente é afetado. Afeta tanto o homem quanto a mulher. Ambos os sexos podem transmitir a condição. Não está relacionado com nenhum cromossomo sexual. Tem 50% de chances de transmitir o gene mutado. Quando esse distúrbio autossômico dominante há uma redução de 50% do produto do gene, ou seja, da proteína, já se associa a sinais e sintomas clínicos. Aí vem um conceito interessante. Penetrância reduzida. O indivíduo pode ser fenotipicamente normal e a expressividade variável. Há vários graus de apresentação fenotípica. É como se fosse uma matiz. Há muitos tons da expressão da mesma doença, né? Elas não afetam enzimas, elas afetam proteínas receptoras e proteínas estruturais. E elas tendem a aparecer a uma idade mais avançada, beleza? Depois vem os distúrbios de herança autossômica recessiva. Elas, ao contrário das dominantes, elas se manifestam apenas no estado homozigoto. Pode ser que nenhum dos pais seja afetado. Por quê? Porque o pai pode ter o gene dominante, né? Então pode ser que nenhum dos pais seja afetado. Ambos os alelos devem ser mutados para que se dê. Os pais podem ser que não estejam afetados, mas os irmãos podem manifestar a doença. Inclusive esses têm 25% de chance de serem afetados. Se o caso do gene mutado for muito raro, não é sempre, mas pode indicar casamento consanguíneo. A expressão do defeito tende a ser mais uniforme do que dos autossômicos dominantes. A gente viu que o dos autossômicos dominantes é como se fosse uma matiz, esse não. É como se fosse mais uniforme, certo? Ele tem a penetrância completa, ou seja, quem tiver o gene mutado vai desenvolver a doença sim, ao contrário da penetrância reduzida do autossômico dominante. A penetrância completa, todos os indivíduos vão desenvolver a doença, sim ou sim. Afetam genes que codificam enzimas, isso é muito importante. Os autossômicos dominantes codificam proteínas estruturais e receptores. Já os autossômicos recessivos codificam enzimas e tendem a manifestar precocemente na vida, ao contrário das autossômicas dominantes, beleza? E por último, mas não menos importante, os distúrbios ligados ao cromossomo X. Todos os distúrbios considerados ligados ao sexo são transmitidos pelo cromossomo X, porque, como a gente já viu anteriormente, o cromossomo Y só tem o gene que codifica a orelha peluda no homem, ou seja, não serve para nada. A maioria dos distúrbios ligados ao cromossomo X são de caráter recessivo, eles se comportam como se fossem recessivos. São transmitidos por mulheres portadoras, ou seja, heterozigotas, a seus filhos homens. Essas mulheres heterozigotas raramente expressam a mudança fenotípica completa. Por quê? Na mulher, um dos cromossomos X é inativado. Só que, como são milhões de células, algumas vai ter o X com defeito ativado e outras vai ter o X com defeito desativado. Então, é difícil que elas tenham a expressão fenotípica completa. Um homem que está afetado, ele não transmite o distúrbio a seu filho homem. Por quê? Porque o homem ele vai mandar o Y e não o X. Mas todas as suas filhas mulheres serão portadoras. Já os filhos homens de mulheres heterozigóticas têm 50% de chance de receber o gene mutante. Encerrando aqui de maneira prévia, por aí provisória, a gente segue depois com as doenças. Namastê.